Olá pessoal, e como eu prometi no domingo, nós vamos começar aqui uma série para poder bater um papo com os notes, que seria os New Order Living Trends, que seria a nova, uma tradução mais liberal, seria o novo estilo de vida dos novos idosos ou das novas pessoas aí que estão com idade acima dos 60 e que estão fazendo coisa nova. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Eu não poderia deixar de começar essa sequência com o Nasser, e falar um pouquinho aqui do Nasser. O Nasser, ele veio sempre teve ligação com fazenda, sempre trabalhou com fazenda, mas teve por muitos anos como atividade principal atuando na área de construção civil, mas tem uma ampla experiência, já foi secretário de Agricultura aqui do estado do Tocantins, já foi presidente do sindicato dos produtores rurais aqui de Araguaína, já foi vice-presidente da Federação da Agricultura, e o Nasser tem uma ampla experiência. Hoje ele está se dedicando, eu acho que quase que exclusivamente à pecuária aqui na fazenda, e em função disso, dele deixar outras coisas aí, trabalhar basicamente com a pecuária, ele faz uma pecuária extremamente inovadora, é um grande estudioso. Mas não estamos aqui para que eu fique falando, Hoje nós vamos então ouvir o Nasser aí, e eu vou começar, que depois nós vamos para o campo, vamos fazer um bate-papo num ambiente mais real aqui da propriedade. Mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o Nasser, como que é esse desafio de estar na idade dele fazendo coisas extremamente inovadoras e fazendo que a gente pode dizer, uma nova pecuária dentro da média que a gente tem na região e no Brasil? Bom, uma satisfação muito grande recebê-los aqui, e a gente fazer esse bate-papo. A gente tem conversado bastante nas nossas caminhadas, professor? A gente de vez em quando está aí trocando figurinha e eu aprendendo como sempre. Eu diria, uma situação mais tranquila hoje, A gente tem estratégias pré-definidas para situações que a gente prevê através do planejamento ou das eventualidades. Tenho mais maturidade hoje, uma reatividade mais controlada, porque no Brasil é um carrossel, é uma montanha russa empreender, A gente tem as dificuldades, mas hoje, com mais maturidade, a gente está se dedicando, eu diria, com mais serenidade à nossa atividade, Baseado principalmente nesse conhecimento e também um pouco filosoficamente em saber que existem algumas coisas que a gente não consegue controlar e que a gente não consegue mudar. Mas trabalhando sempre com planejamento e dedicando, eu diria, full time, porque hoje a única atividade que eu exerço é essa, e a gente tem procurado, através de objetivos pré-definidos, de acordo com o nosso perfil, de acordo com aquilo que a gente quer, para continuar vivendo, para continuar empreendendo, para contribuindo também, Lembrando sempre que o maior tesouro que nós temos é a capacidade de aprender, Desde que você tenha essa capacidade de aprender e a consciência de que você aprende todos os dias,
com as mais diversas situações, pessoas. Nós estamos aí trabalhando de forma, eu diria produtiva, mas com responsabilidade, sabendo que a gente tem um patrimônio a preservar, né, numa situação de país onde que nós não temos muitas garantias de que as coisas vão continuar como começaram. Mas para nós é muito interessante poder desfrutar trabalhando, produzindo, né, nessa nova fase, com maturidade, com responsabilidade e bastante planejamento. Nasser, a gente sabe que a gente trabalhar com inovação, com tecnologia, eu tenho dito sempre isso, né, que a tecnologia e você ter índices produtivos elevados, nós até gravamos um material esses dias, isso não quer dizer que você seja eficiente, que você esteja tendo um bom retorno econômico. Então você precisa de ter um equilíbrio, esse controle. O quão importante que foi para você ter uma experiência na construção civil, onde você não tem como você fazer as coisas sem ser, como diz o outro, é uma engenharia civil, mas principalmente uma engenharia financeira que você tem que ter. Isso também é um diferencial para você poder trazer essas experiências para dentro de uma propriedade rural, porque o que eu digo sempre é o seguinte, eu vejo que as pessoas que vêm de outras atividades, elas falam assim, eu estou entrando aqui, eu não entendo nada disso, mas as experiências que elas trazem de fora, de outras atividades, às vezes elas são tão valiosas quanto as experiências que você tem de dentro de uma fazenda. Eu ressaltaria duas condições. Primeiro, que o engenheiro, ele desde o início da escola e de acordo com o perfil também desse profissional, ele trabalha com dimensionamento de equipes, ele trabalha com dimensionamento de equipamentos, ele trabalha com planejamento e isso com certeza foi e é fundamental no meu exercício dentro da atividade rural. Eu trago muito disso, inclusive eu tenho... Às vezes, eu desço a um detalhamento que não é muito usual, porque a gente tem muito controle, a gente tem muitas situações em que a gente sabe, através de dados, transformando em informações, a gente sabe quais são as decisões que a gente está tomando em relação ao que está acontecendo na nossa propriedade. Então, a gente tem o hábito de medir, né? E a gente tem o hábito de transformar esses dados em informações e essas informações nos ajudarem nas nossas decisões. Existem algumas coisas que não mudam em diferentes casos. Por exemplo, a questão da escala, né? A gente sabe que a escala ela é fundamental, porque se você dimensiona, vamos supor, a mão de obra, ou o equipamento que tem capacidade para produzir tanto ou para trabalhar com tantos animais e você está aquém daquilo, o retorno vai ser menor, então você tem que fazer alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, a gente trabalha um pouquinho mais intensificado, porque a nossa propriedade é uma propriedade que eu acho, né, de acordo com o que eu penso e do que eu conheço, que está abaixo de uma produtividade, de uma propriedade produtiva com retorno satisfatório para a prática tradicional da pecuária que todos nós somos oriundos. Então a gente coloca um pouquinho mais de inovação, a gente adapta alguma coisa sempre buscando esse retorno, porque não é fácil sobreviver. A outra coisa é a autocapacitação.
eu vejo que o produtor hoje, e cada vez mais exigido, ele tem que se autocapacitar, ele tem que entender, não ser especialista, mas ele tem que entender um pouquinho de tudo e ir de acordo com a necessidade, fazendo esses ajustes, essas adaptações, para que ele possa sobreviver no nosso mercado. Porque a gente realmente, você não tem muita segurança no nosso país na questão de produzir, né? Então, cada dia é uma legislação, é um protocolo diferente de controle estatal, e aí a gente fica à mercê disso e à mercê do mercado também, né? O mercado internacional, hoje a gente tem aí uma situação com a China, nós temos outras situações com outros países, e é isso tudo, e com frigorífico, com cartelização, tanto dos nossos fornecedores quanto dos nossos clientes, e aí a gente tem que trabalhar com isso. Então, no meu ver, a engenharia me ajudou e me ajuda muito, né? Mas o que mais me ajuda é poder observar, é poder aprender e me adaptar a essas situações para que a gente possa estar no mercado. Aqui a gente escolheu fazer ciclo completo e integração lavoura-pecuária. É o carro-chefe nosso hoje aqui. Então a gente faz isso de acordo, já adaptado ao meu perfil. Eu tenho um perfil assim, eu não sou apesar da origem árabe, eu não gosto muito de negociar, eu negocio menos, e no ciclo completo você negocia menos, porque quando você vai para recria ou para engorda, aí a pessoa tem que estar todo dia, os prazos são mais curtos das negociações, né? O nosso prazo é um prazo, apesar dele ser constante, e assim outras situações. Então a gente vai se adaptando àquilo e procurando ter um desempenho satisfatório para que a gente não pereça na atividade. Nasser, você falou dessa questão de aprender, né? E assim, eu fico vendo, porque dentro do tema nosso aqui, que seria, né, esse novo estilo de vida para os novos, entre aspas, idosos aí, né? Que eu me incluo, você, e assim, já falando um pouco aqui também da minha experiência, que eu acho que, e que também isso aí sirva para outras pessoas que estão atingindo a nossa idade. Eu me aposentei recentemente e eu vou dar a minha opinião aqui, depois eu gostaria de te ouvir. Eu acho que eu estou descobrindo que a melhor coisa que para mim hoje não é fazer o que eu sei. Por exemplo, eu estou abrindo mão hoje de focar mais por exemplo, em consultorias técnicas, que eu também pretendo fazer alguma coisa, mas eu prefiro focar no canal, que é uma coisa que eu não sou profissional nisso, mas que eu me vejo, hoje eu estudo hoje, eu leio muito mais sobre a questão de comunicação, de como produzir vídeos, de quais os assuntos que eu deveria abordar. Isso me faz muito mais, me dá muito mais conforto na idade que eu tenho, do que simplesmente usar a minha experiência de falar assim, olha, eu tenho 35 anos que eu faço isso aqui eu sei fazer. Eu tenho sido mais feliz de tentar fazer aquilo que eu não tenho um domínio total, não, porque ninguém tem domínio total sobre nada, mas que eu dominaria mais. Por exemplo, hoje, se eu for trabalhar com produção animal, eu tenho muito mais expertise e muito mais domínio do que aqui fazendo vídeo para o canal Agroverdades. Para você, esse desafio, você também passa por essa experiência de
de fazer essas coisas ser mais estimulantes do que fazer o que você já sabe, que você poderia ser um engenheiro de sucesso, talvez com mais facilidade, hoje na parte civil, né, do que dentro de uma fazenda. Professor, a gente sempre aprendendo, né, e formando ou adquirindo conceitos, eu vejo assim. Primeiro nós falamos a respeito do perfil, né? E tudo que você for fazer, aí não é romantismo, não é nada não, mas você tem que ter prazer em trabalhar. Então você tem que trabalhar dentro daquilo que você gosta, né? Na atual fase da minha vida, o que me dá prazer é isso aqui. Tocar um negócio que seja sustentável, econômica e ambientalmente, porque nós estamos inseridos aí num contexto que a gente tem que ter responsabilidade social, ambiental e tudo, sem muita, assim, sem ser radical, sem ser nada, mas você está inserido num contexto desse. E, principalmente, a responsabilidade de você manter um negócio economicamente viável, né? Mas se você levanta de manhã cedo e vai para o trabalho e aquilo passa a ser uma penalidade para você, não, aquilo tem que ser uma premiação, né? A gente tem que começar, igual eu comecei esse ano, eu quero terminar o ano como eu comecei, trabalhando, com saúde e fazendo o que eu gosto, né? Então eu vejo isso, que a gente tem que, e isso tem que atender o seu perfil, as suas situações, né, que você tem, o mercado que você atua, onde é que você estiver. Então, primeira coisa, se você não tem prazer no seu trabalho, você está lá na fazenda, aquilo ali, você não tem perfil para aquilo. É mais ou menos assim que eu penso. Ótimo. Pessoal, e agora nós vamos dar uma volta aqui, vamos passar ali no curral, vamos ver o que o pessoal está fazendo na área de reprodução, vamos visitar a área onde nós temos uma cultura de milho para a produção de silagem, e vamos ver gado, né, que é o principal da fazenda. Então vamos lá. Que hoje é o dia que está fazendo o diagnóstico de gestação aqui, foi feito IATF nas vacas, tá? E, Nasser, aqui hoje você só usa IATF, você já não usa mais touro. Como é que foi essa transição para até que você ficar só na IATF? O que você está tendo de resultado hoje? Bom, nós fazemos IATF e inseminação artificial, né? A gente começou lá com observação, no começo dos anos 2000, a gente trabalhava com observação e fazia usava o rufião e etc. Começamos nessa época. Tivemos uma primeira fase que a gente fez dessa forma, depois quando surgiu a IATF com mais força, a gente veio para a IATF e a gente viu que os benefícios para determinadas situações são muito grandes para se a gente puder usar só a IATF. Eu não aconselho e não indico isso para todos, mas quem tem a nossa situação, eu acho que é excelente. E o que aconteceu? Eu fui pensar que o touro que eu coloco na minha vacada, eu nunca vou ter condição de ter aquele touro aqui, porque aquele touro é um touro provado que está lá na central, né, que tem provas e progenes comprovando tanto a questão da fertilidade, da precocidade e várias outras coisas que são medidas lá, que eu não tenho condição de medir um touro por outro aqui. Teria que fazer andrológico todos os anos dos meus touros para ver. Eu tenho touro que ele tem, vamos supor, uma eficiência
diferente de outro. Então, como eu gosto das coisas matematicamente mais, vamos dizer, com a maior acurácia, né, com maior limite e tudo, então eu parti para isso aí. E aí a ITF tem trazido para o nosso rebanho as características que a gente gostaria de implementar no rebanho. Então a facilidade é justamente essa, é eu direcionar o meu rebanho, principalmente naquilo que eu acho que ele pode melhorar. Nasser, e a parte de acompanhamento aqui, a sua assessoria nessa parte de reprodução, da técnica em si, como é que você vem fazendo ao longo dos anos? Eu sempre acho que, de forma honesta, a gente tem que fidelizar tanto a prestação de serviço quanto as alianças comerciais, né? Desde que tenha uma relação honesta. Então, hoje aqui, a gente tem um frigorífico que os abates de macho nossos todos são feitos lá. É o Minerva, né? A gente tem um relacionamento longo e a gente compreende o processo, esse processo de venda e tudo, e nós não temos nada para reclamar, para poder... Nós temos uma aliança muito boa com eles, inclusive em trava, de boi, de tudo. Nessa parte de reprodução, nós temos hoje quem fornece os medicamentos, os insumos para nós, é a MSD. E a gente tem parcerias com profissionais, um deles é o Júnior Maranhão, que é muito conhecido aqui, e o outro é o Dr. André Carreira, que a gente conhece já desde o século passado também. Então são pessoas que estão sempre presentes com a gente, e a gente, através de um diálogo e das oportunidades que tem, a gente está sempre junto com esse pessoal. Não temos, só, assim, só temos a elogiar esses relacionamentos que a gente criou isso ao longo do tempo. Então, são relações honestas, né? Onde que a gente tem os limites nossos de financeiro e tudo, mas também tem a credibilidade desses fornecedores. Ô Nasser, e assim, uma coisa que eu falo, eu acho que também você há de concordar comigo, que é assim, quando você fideliza, né, as pessoas acompanham a sua fazenda, eles criam um histórico, então as pessoas passam a conhecer muito a sua propriedade. E às vezes eu fico vendo, às vezes eu falo sempre para as pessoas, tá? Não estou querendo dizer que você usa isso ou usa aquilo, aí cada um sabe para onde que vai. Mas assim, quando você tem uma equipe séria que te acompanha ao longo do ano, você faz um histórico de problemas e de soluções, né? Então, às vezes a pessoa abre mão de todo um conhecimento de 10, 15 anos que uma equipe construiu junto com você para começar do zero. Então, assim, eu acho que esse processo, quando você vai evoluindo tecnologicamente, você não pode ficar fazendo mudanças bruscas ao longo do ano, né? É lógico que você vai ter que ter sempre uma liberdade de você escolher esse ou aquele caminho, mas não é uma coisa que você pode estar mudando todo ano. Você tem um procedimento no seu rebanho aqui hoje, amanhã você, quando for o ano que vem, muda tudo começando, né, do zero. Quando nós falamos lá atrás na autocapacitação, isso é interessante. Você não pode entrar primeiro só em quem está fornecendo o serviço, quem está te indicando protocolo, você entrar sem conhecer nada. A gente tem que aprofundar um pouco disso aí, isso faz parte do nosso dia a dia de poder aprender um pouquinho mais. Mas você acabou de presenciar aqui a gente fazendo uma pequena alteração no protocolo aqui. Por quê? Porque pela análise do Dr. André Carreira, com o nível de rebanho que a gente tem, a qualidade do rebanho e os protocolos, de acordo com a estação e tudo, a gente faz uma pequena alteração, né? Mas eu estou entendendo o que ele está falando. E ele conhece o histórico. Então, a facilidade que a gente tem quando você fideliza, é isso aí. E eu vou falar uma outra coisa também aqui que eu acho que está até fora do contexto.
Mas é igual o cara que levanta todo dia de manhã cedo e liga para 4 frigoríficos para saber o preço do gado. Esse cara está prestando um desserviço tão grande, porque o mercado vai achar que tem gado sobrando. Não é? Exatamente. Então, eu tenho algumas coisas que são coisas assim de caipiras, que eu acho que a gente acaba indiretamente, é um ganho, né? Isso. Mas vamos bater um papo agora com o André aqui para ver o que é que ele... O Nasser já citou aqui o doutor André Carreira aí, que é foi a primeira pessoa que eu conheci aqui no Tocantins, eu estou aqui há 22 anos já, então foi a primeira pessoa que eu conheci aqui já trabalhando com essa parte de reprodução, né? Eu lembro que a primeira vez que nós fizemos IATF foi lá o André que estava acompanhando o pessoal lá. E, André, hoje aqui o sistema que o Nasser está utilizando aqui, né? Qual que é a importância que você vê hoje de você ter uma fazenda, né, onde você tem uma nutrição ajustada, você tem um manejo, por exemplo, que você já acompanha há vários anos, que você já conhece? Qual que é a importância desse nível de organização e de construir esse histórico, né, dentro dessa parte de reprodução? Quando a gente vai numa propriedade, numa fazenda, uma boa consulta é você começar por uma boa anamnese. Então você levantar números, levantar dados, né? Quando a gente já trabalha numa fazenda já há um bom tempo, a gente conhece todo o manejo, a gente conhece a parte de nutrição, a gente vê como que os seus funcionários trabalham. Enfim, você tem mais ou menos na mão aquela parte básica sendo muito bem feita. Isso daí facilita bastante o nosso serviço de reprodução. Então, assim, a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes, como toda propriedade, a gente tem que sempre estar mexendo, tá fazendo. Mas seria já mais essa parte de ajuste fino, né? Então a gente fica mais focado na parte de protocolo, a parte de ajuste com relação a um acasalamento. Você poderia agora usar uma genética desse padrão. E com isso daí ganha a propriedade e ganha a gente com o tempo, né? Velocidade de ganho genético, isso daí vai dar resultados bem mais acelerados na parte de precocidade sexual, parte de ganho de peso. E, enfim, essa vantagem da gente estar, né, nesse contexto aí, há vários anos trabalhando naquela propriedade, você já consegue fazer essa parte desses ajustes aí e o resultado aparece mais rápido, com certeza. Bom, pessoal, gente, e aqui, né, o André, né, é um pré-note, né, porque estão classificando de note os acima de 60. Ele está com 57, mas o André, eu conheci ele aqui, naquela época nem se usava muito ultrassom e era inseminação artificial com observação de cio e ele já acompanhava. Eu lembro que quando eu fui trabalhar lá na escola, nós fomos fazer inseminação, o André que me emprestou lá 2 rufiões para a gente utilizar lá no rebanho. De lá para cá, André, essa questão de você hoje ser um dos caras hoje que está acompanhando essas inovações, tá? E como diz, eu espero que você seja igual eu e o Nasser, né? Vai se incluir nos notes aí, que são os novos idosos aí. Como é que você tem visto essa necessidade de você se atualizar e de estar no dia a dia aí sendo um cara atualizado nessa área que muda todo dia? Exato, até fico contente, né, de fazer parte dessa categoria nova. E a gente vem acompanhando, e a gente vem assim, eu não gosto de falar, ninguém fica velho, né? A gente fica mais maduro, fica mais experiente. E aí a gente consegue, né, associar o tempo de casa, né, o tempo de serviço nosso com esses novos resultados. Agora a gente só vai conseguir bons resultados quando você começa a sempre se atualizar. A gente não pode parar, a gente tem que estar
atrás de informações novas, né? Hoje, com esse advento aí da internet, a gente tem bastante facilidade, congressos, palestras, eventos, né? Enfim, você tem que estar atrás de coisa nova. E a gente consegue associar e trazer um benefício para o nosso cliente, que é essa parte de experiência nossa com essas informações novas, né? Ótimo. E o André, eu falo aqui sempre, eu acho que o grande cuidado que nós temos que ter na nossa idade é não confiar na nossa experiência. Porque se a gente confiar que a gente é experiente, se a gente não acompanhar o que muda no dia a dia, num espaço de 10 anos, se você falar, não, agora eu vou, a gente já não consegue mais, né, acompanhar. Então tem que ser realmente uma coisa constante. É isso aí também que eu acho, meu pensamento, eu até não vou nem 10 anos, né? Acho que coisa de 1, 2 anos aí, do jeito que está o negócio, é muito rápido. A gente lê hoje um artigo, já tem gente pesquisando, o ano que vem sai coisa nova. É lógico que não tem mais aquele volume, igual a gente saiu de um cio natural para uma IATF, uma coisa assim brusca, né? Uma mudança violenta. Mas esses ajustes finos aí, eu acho que todo ano tem e a gente tem que estar atualizado. André, obrigado aí, desculpa tomar o seu tempo aí. Bom trabalho aí. Obrigado. Bom, pessoal, ó, eu já vou avisando aqui que eu sei que alguns vão falar que eu estou falando demais, mas é porque nós somos 2 notes, né? Então a gente, velho, não gosta muito de ficar calado, não. Tem que estar dando palpite na fala do outro. E aqui, gente, nós estamos aqui no meio, né, do que eu digo que para mim é a parte mais importante de uma pecuária de corte eficiente, porque a primeira nós já vimos lá que começa na hora que você está emprenhando, e depois essa primeira fase de cria é extremamente importante. Então nós já fomos aqui, para mim, em termos quantitativos, talvez quase 50% do que importa e do que garante uma pecuária lucrativa é uma cria bem feita. E que essa cria começa lá atrás, já na inseminação das vacas. E agora nós já estamos aqui mostrando, nós vamos mostrar aqui para vocês o que? Uma desmama, e eu vou pedir para o Nasser falar aqui o que ele fez nos últimos anos de inovação, tá? E quais são os resultados que ele tem obtido, principalmente na desmama, percentual de desmama por vaca exposta. Como é que estão esses números aqui na fazenda? Bom, tem sido uma evolução, né? E quando a gente escolheu o sistema somente de IATF, deu uma reduzida, porque o touro, quando a gente fazia IATF só na primeira inseminação e depois a gente soltava com touro, com certeza a prenhez do rebanho total, porque você ficava mais tempo com as vacas expostas, você tinha uma prenhez total do rebanho. Nós diminuímos um pouco isso, mas aumentamos a qualidade. Mas os índices são satisfatórios e eu tenho o cuidado de avaliar as questões, principalmente de benchmark, quais são os números da maioria, qual o número nacional e tudo, porque a gente, para ter meta, você precisa ter conhecimento do que já existe, né? Então a gente vai atrás disso aí. E nós estamos com números satisfatórios aqui. Quando nós já chegamos a ter 92% de prenhez do primeiro lote do rebanho, quer dizer, aquelas que nascem no primeiro mês, e hoje a gente tem aí em torno de 87%, 85%, nós tivemos um decréscimo disso aí, já chegamos a desmamar das matrizes expostas, nós já chegamos a desmamar 78% aqui na fazenda. Hoje não estamos com esse índice, mas esse índice é um índice que nós estamos perseguindo. Com relação a pesos, a relação a peso de desmama e tudo, a gente
tinha uma dificuldade, porque quando eu fiquei conhecendo o boi 777, você sabe que eu gosto de ler muito e eu estou sempre comprando alguma coisa, estou procurando ouvir e tudo. Gente, só o Boi 777 é um projeto da APTA com o professor Flávio Dutra e Gustavo Siqueira, né? Quem não conhece o livro, entra aí na internet, põe Boi 777, que vocês vão ter acesso aí ao livro, né? Dá um crédito aqui para a turma da APTA, né? E aproveitar e já convidar para, em agosto, vocês têm lá o Beef Day, que é um evento sensacional. Desculpa aí, Inácio. E eu, através da sua apresentação, Dr. Flávio e tudo, né? E eu procurei a dialogar com ele a respeito dos meus resultados e perseguir essa meta do 777, que é matar o boi em 24 meses, né? Então você teria 7 arrobas na desmama, que hoje a gente consegue isso facilmente, né? Desde que a gente faça tudo direitinho com a vacada, não deixe faltar. Nós não fazemos creep feeding e a gente tem isso aí. Os outros 12 meses, que seriam os 12 meses da recria, a gente tem que conseguir 7 arrobas. Aí estava sempre o grande gargalo. E nós tínhamos uma dificuldade de conseguir esse resultado nos 12 meses. Desmamava, maio, por exemplo. Chegava em novembro, 6 meses depois, a bezerrada desmamada em maio ganhava 200 gramas, 250 gramas. E se você dividir 7 arrobas por 365 dias, você vai ver que isso é insuficiente. Você tem que ganhar demais na época das águas. Então você teria que turbinar de alguma forma. E conversando com ele, ele falou assim, ó, a gente sempre suplementou aqui com 1 grama. 1 grama peso vivo. Aí nós passamos a suplementar, porque ele falou, ó, tá pouco, Nasser, você não vai conseguir isso aí. Então nós passamos a suplementar com 2 gramas. Até que um belo dia, eu medindo ainda, não estava conseguindo. Aí conversando com outro produtor, Note, que é o Marcelo Zancaner, que faz um trabalho excepcional, excepcional. Grande amigo nosso. Conversando com ele, ele falou, Nasser, você tem que fazer o seguinte, você vai pegar 3 gramas na desmama e você vai deixar de 60 a 90 dias desmamar e colocar num 3 gramas. E aí nós começamos a conseguir, é lógico que não era a seca toda ainda, mas o animal desmamado em maio, em cima de uma pastagem que tem um pasto diferido e que tem alguma coisa, a gente conseguiu até 500 gramas cumulativamente durante os 90 dias. E nós passamos de um período que perdia peso para um que ganha. Aí você adaptava ele, os trem e tudo. Uma outra coisa que eu não entendi, mas depois vendo os vídeos e as experiências também do 777, eu vi e aí passei a conhecer, e nós praticamos ano passado, foi a questão da TIP. Porque você conseguir 7 arrobas no restante dos 24 meses que você tem, são 12, você dá 20 em 4 meses, né? Então é muito difícil você conseguir isso aí. Você tem que conseguir com alguma estratégia nutricional. Não confina, mas tem a TIP. Então, o que é hoje o nosso protocolo? Desmama, de 60 a 90 dias, 3 gramas, depois o restante da vida dele, 1 grama, até a gente definir qual estratégia que nós vamos utilizar. Se é um gado que a gente vai terminar ele, normalmente é na zona de transição de o que acontece aqui, as nossas terminações, o boi está entrando na seca ou ele está saindo da seca. A gente utiliza uma TIP ou um semi-confinamento ou protela aquilo ali com o tratamento que tem para matar com 31, 32 meses, que é o que a gente faz mais hoje, que é o custo mais barato para a gente, é matar com 30, 31 meses, com 19 arrobas, 20 arrobas de peso. E, né, Nasser, e aí também tem uma coisa, né, você vai, quando a gente fala boi 777, às vezes você não vai conseguir fazer isso em 100%, mas se você fizer em 60% do rebanho, já é um ganho
muito, muito grande. Nasser, uma coisa que me chamou a atenção aqui, nós passamos ali, o hall ali, o barulho que tem é do brete, né, abrindo e fechando, mas o gado calmo, as novilhas aqui, os bezerros de desmama, nós chegamos aqui, praticamente ninguém correu, está todo mundo aqui no entorno. Essa questão de um manejo racional, né? O que você fez dentro aqui da propriedade nos últimos anos? E assim, eu gostaria muito, porque as pessoas têm uma mania que eu acho assim, um hábito, isso aí é um negócio, isso aí é besteira, isso é frescura, isso é porque... É como se fosse um modismo, né, para causar bem-estar ao animal, como se fosse um animal de estimação. E, na verdade, a gente precisa de tratar esses animais bem, que afinal de contas a gente vive do que eles nos entregam, e não seria minimamente razoável que a gente não os tratasse com respeito e da melhor forma possível. Mas eu vou além disso, né? Afora isso, a questão econômica e dos índices, utilizando um manejo racional e de respeito aos animais. O que você observou de 15 anos, 10 anos, sei lá, de quando eu sei que você vem trabalhando e cada vez melhorando mais esse processo? Professor, eu vou tomar a liberdade de fazer um pequeno desvio com relação a isso. São vários os fatores que podem levar a gente a ter um rebanho dessa forma aqui. Mas o primeiro é a equipe. O primeiro é o relacionamento seu com a sua equipe. Tem que estar todo mundo em sintonia, todo mundo aprender junto. Não é um aprender e chegar... Quando você tenta liderar, a liderança é levar esse comportamento para a equipe. Então a nossa equipe aqui contribui muito para que esses animais sejam desse jeito. O comportamento que nós temos, lógico que a gente aprendeu junto. Às vezes eu aprendo, eu tenho, por exemplo, o Tim, que é o nosso capataz de gado aqui, na desmama, ele falou assim, ele vendo a Carmen Pérez, ele falou, não, desmama vamos fazer lado a lado, não sei o que tem, tal, e a gente começou a fazer isso aqui na desmama lado a lado. Modificou muito o comportamento desses animais. Então a gente tem esse tipo vamos assim, de incremento, e isso além de aprender com quem sabe, quem ensina e tudo. O manejo nutricional também ajuda demais, porque existe um contato maior, porque você coloca um proteinado. O animal vem, né? O animal vem, ele já escuta o barulho do trator ou o barulho da caminhonete, ele se aproxima. As nossas, você vê que a relação com os animais, ela é uma relação assim, muito amigável, né? Nós não temos, e aqui não tem ferrão, né? Tem uma bandeirola, tem alguma coisa. A gente sempre está escutando aí manejo de mãos limpas, de não sei o que tem e tal. Nós não implementamos nada disso, mas é uma coisa natural que aconteceu. Agora, com relação à melhoria, essas melhorias dos índices, vamos falar de peso a desmama, a gente não pode acreditar, porque nós não temos essa avaliação, esse controle, para a gente saber o que é determinado por esse ou por aquele prática ou inovação ou tecnologia. Mas nós desmamávamos bezerros de 180 quilos. Hoje, 210, a gente, e é geral, tá? Não é um animal, não. É média. É média, né? Aqui, tudo que a gente fala em média. Então, nós já tivemos aqui 79%, uma passagem só, foi o recorde da fazenda, acima da fazenda, mas a gente ter 70% de prenhez com uma passagem só de IATF, uma IATF, é uma coisa normal para nós aqui, entendeu? E juntando primíparas e multíparas, temos avaliações, por exemplo, de lotes comprovando o que alguns
conhecedores falam, nós temos aqui primíparas com tratamento nutricional adequado, dando mais do que multíparas, que existe, que a primípara sempre foi o patinho feio. Né? E a gente consegue isso aí comprovando que alguns autores e algumas pessoas dizem. Exatamente. Bom, pessoal, então agora nós vamos ali, que nós estamos vendo gado, e uma coisa que hoje em dia é meio que uma obrigação, né, que é você conservar alimento, porque a seca, ela é a única coisa certa que nós temos é que vai ter seca, né? E se organizar, se programar para atravessar essa seca de maior ou de menor intensidade, ela é cada vez mais uma obrigação quando alguém quer fazer uma pecuária lucrativa e sustentável. Então daqui nós vamos ali ver uma área de milho para produção de silagem e depois nós ainda vamos ver um lote de animais que está na fase mais de terminação. Vamos lá? O pecuarista, de uma maneira geral, ele é meio assustado quando você entra para a área de agricultura, né? E aqui no caso não é uma agricultura, porque não é uma lavoura para produzir grãos, mas sim para produzir silagem. Mas mesmo isso, né, tem muita gente que não se arrisca. Mas hoje, com a pecuária mais intensiva, né, que você vai intensificando, usa uma alta lotação no período das águas, quanto mais você intensifica nas águas, maior é o seu déficit de forragem para seca. E aí a silagem tem sido uma das opções mais utilizadas. Aqui o Nasser trabalha. Nasser, desde quando você está trabalhando aqui com silagem, qual que é a sua estratégia de uso da silagem aqui no seu rebanho? Nós começamos em 2018, eu não sei se o senhor lembra daquele incêndio florestal que teve aqui, de pasto, de fazenda, né, em 2017. E aí, embora a gente já tivesse, compra os equipamentos, mas eu tenho alguns amigos que falam assim, o Nasser, ele demora muito tempo para implementar, ele planeja muito e tudo, e às vezes até compra equipamento. Eu já tinha a plantadeira, já tinha a ensiladeira que eu fazia de cana, né? E aí eu migrei para o milho. E a partir de 2018, então de 2018 para cá nós não falhamos nenhum ano no milho. As estratégias são muito variadas, porque depende muito da situação, das chuvas, dos pastos, da quantidade de gado que a gente tem, do mercado. Mas ela vai desde o lanche, que é o famoso lanche que eu falo, que a gente serve de 5 a 10 quilos por res no pasto mesmo, para complementar. Com uma suplementação volumosa, no caso, né? Volumosa com 1 grama do peso vivo. Do peso vivo. Então aí a gente pega lá. Aí um proteico, 1 grama por quilo de peso vivo, mais de 5 a 10 quilos de silagem. De 5 a 10 quilos de silagem por pasto. Nós temos um semi-confinamento, quando a gente faz aquele confinamento no pasto também, mas aí já com maiores volumes e já um concentrado já adequado para fazer um semi-confinamento. E também nós fazemos hoje, nós estamos preparados para fazer o confinamento, né? E o sequestro. Então nós temos que usa a silagem, nós temos essas 4 estratégias aí que a gente utiliza. Mas as estratégias nossas, elas começam desde a suplementação proteica energética, essas 4 que eu falei, além da RIP e da TIP, né? A recria intensiva a pasto e a terminação intensiva a pasto. Intensiva a pasto. Nasser, com relação aqui a confecção da silagem em si, o que você tem feito, o que você está usando, automotriz, como é que é a sua... Nós começamos com equipamento próprio, né? Ensiladeira de uma linha, áreas menores e tudo, né? Hoje a gente tem em torno de 60 hectares de
de milho, né, plantado junto com a Rosiziense. A intenção é a gente ter uma segunda safra de capim, por isso que às vezes assusta um pouco quando você vai pensar somente na produção de milho. Mas a gente tem uma intenção de uma segunda safra, que é a safra de pasto. E a gente aduba depois que colhe o milho, você ainda dá um cheirinho de adubo, porque a gente faz isso em março, ainda tem água e etc. Nós temos a intenção de manter isso e caso no futuro seja necessário a gente fazer uma segunda silagem, nós faremos uma segunda silagem para isso. Aí a gente fazia com o equipamento tudo próprio. Nós já partimos para a automotriz, né? Hoje, por exemplo, que é terceirizada. Hoje nós temos também o que a gente fazia com equipamento de pulverização da própria fazenda. Hoje a gente não faz mais pulverização. Nós temos drone que presta serviço para a gente. Então nós estamos terceirizando e facilitando essas operações, que na realidade ela faz parte do nosso dia a dia, mas ela não é o carro-chefe da operação de pecuária. E agora nós vamos daqui, né, nós já vimos aqui a parte de produção de alimentação para suplementação aí durante o período da seca, transição da seca para o período das águas, e nós vamos ver aqui os animais que estão em recria, mas principalmente na terminação, que é a fase final lá, antes de ir para o abate. Bom, pessoal, vocês vão ver aqui, aqui é a fase mais de recria, mas aqui mais especificamente de terminação, tá? Os animais não estão aqui, nós passamos aqui, estavam aqui, mas já comeram, já pegaram aqui o seu concentrado e já estão para o pasto, provavelmente numa área de sombra, como vocês vão ver agora, que nós vamos pegar imagens de drone. Nasser, como que funciona aqui essa suplementação na fase de recria e terminação? Como eu disse, desmama, né, porque o ciclo é completo, todos são animais oriundos da própria fazenda. A gente tem compra de garrote ou de bezerro, mas fica na outra fazenda, né, lá no Piraqui. Aqui a gente pega o bezerro, passa por aquele processo dos 3 gramas durante 60 a 90 dias, e depois ele vai comer 1 grama até o final da vida, ou mudança de estratégia de acordo com a estação, de acordo com o mercado e a terminação. Então aqui hoje, por exemplo, nós estamos com garrotes que estão comendo 2 kg de uma ração de 16% aí de proteína, e nesse capim aqui, né? Por enquanto não entramos nenhuma vez com adubação de manutenção aqui, né? Vamos começar, nós atrasamos um pouco por causa da lavoura, vamos começar agora, mas a intenção é que esses animais sejam terminados todos aqui a pasto. Esses animais são da safra, o que resta aqui, já vendeu uma parte, são da safra de 2023, do setembro, outubro e novembro de 2023. Então hoje eles estão aí nós matamos agora dia 13, animais de 28 meses, 27 meses de idade. E esses aqui vão morrer até maio, até abril, até maio. A gente pode acelerar ou não a engorda deles aqui, mas a intenção é terminá-los aqui. Então essa é a estratégia utilizada. O ano passado, o que nós fizemos? Nesses mesmos piquetes, a gente viu que a lotação estava superior à capacidade do pasto, numa estratégia para terminar e não ficar dependente de um semi-confinamento ou dependente de um confinamento, a gente implementou a TIP. Então aí a gente foi aumentando o concentrado, apesar que hoje existem muitas assim, teorias ou, sei lá, parâmetros que se utiliza para falar o que é TIP, o que é semi-confinamento e tudo. Depende muito da indústria, do técnico e tudo. Mas nós terminamos com 0,8% do peso vivo. Do peso vivo. Os animais que foram terminados aqui, que a gente começou com 60 dias, o Florão morreu com 640 quilos com 31 meses.
Lógico que esse não era a média. Teve os animais que morreram mais novos, menos pesados, de 600 quilos até 560 quilos. Bom, pessoal, nós já demos aqui uma passeada, né? Vamos ter um vídeo longo aí, mas nós teremos outros materiais com outros produtores, outros note, né? Que é o pessoal aí que eu falo assim que uma das grandes evoluções que nós tivemos nos últimos anos é que a idade cronológica, né, ela vai estar aí. A gente antigamente, você tinha uma pessoa com 60 anos, ela já era uma pessoa já quase que sem projeto, já tinha neto e quase que bisnetos e tal. Hoje a gente tem neto, bisneto, mas ainda está com muito projeto de vida, né, aí pela frente. Nasser, eu gostaria de primeiro te parabenizar, né, pela forma como que você toca aqui a fazenda, mas a forma como você toca, vamos assim dizer, é método, mas a animação e o entusiasmo, isso aí é a gente que tem que aprender a cultivar e como você bem disse, né, a ser feliz com o que está acontecendo, né? Muito mais um prazer da realização. Lógico que ninguém vai montar uma fazenda aqui para tomar prejuízo, né? Então ela tem que dar um retorno econômico, mas você conseguir aliar essas duas coisas, fazer uma fazenda produtiva, lucrativa, e que você esteja fazendo isso com prazer, com alegria, e a forma como você recebe a gente aqui, para mim é a demonstração mais clara, né, de que isso é uma coisa que te dá retorno econômico, mas te dá muito mais satisfação e prazer de estar fazendo isso. Meus parabéns e muito obrigado por receber a gente aqui. Já deve ser o 4º Agroverdades que a gente grava aqui, com aluno, mostrando outras tecnologias. Não, eu quero agradecer primeiramente ao trabalho que vocês fazem. Eu já disse isso anteriormente, a grande contribuição que o Agroverdades e o senhor dá. E essa convivência nossa, quase que diária, porque a gente está sempre junto, trocando ideia, e o senhor me ensinando, e a gente aprendendo. Eu também aprendendo. Todos nós aprendemos, né? Essa é uma verdade universal, que todo mundo tem o que aprender e tem o que ensinar. E a gente está aí. O jogo é esse, né? E vamos aproveitar e bora. Esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.